Estamos de volta no Hora da Verdade dessa noite, até às 10 da noite, você participando com a gente pelo 3721-6955, jornalismo@tvpox.com.br, com esta questão fundamental para todos nós, que é a questão da deficiência, né, as suas várias ramificações. E nós estamos conversando com a vice-presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência em Poços, a Rosa Fleming, do Comped, né, e também com o João Júnior, que é conselheiro deste conselho. E eu queria mandar um abraço para o presidente, né, do Conselho da Pessoa com Deficiência, do Comped, o Carlos Armani, que está nos assistindo. E é muito interessante a gente citar, porque nós estamos falando aqui de preparo e das questões da acessibilidade. A própria TV Poços, e aí a gente faz a nossa meia-culpa, né? A própria TV Poços tem uma dificuldade, né, de atender pessoas com deficiência em relação a cadeirantes, por exemplo, por causa da escada que é íngreme. Então a sociedade como um todo, ela está se preparando, ou tentando aí se preparar para realmente dar acessibilidade a todos, né? Então a gente manda um abraço para o Carlos, pede desculpa por a gente não ter ainda essas condições para atendê-lo, né? Que ele estaria com a gente aqui com certeza, mas está nos assistindo, um abraço para ele. Bom, nós estamos conversando aqui, eu perguntei, e só para a gente fortalecer, a APAE então não vai extinguir as suas atividades na cidade, né, João? Ela não vai extinguir, né? Então a proposta que está acontecendo na Conferência de Educação, a gente tem hoje a APAE com 2 representantes que vai discutir essa questão em Belo Horizonte. Então é um trabalho árduo, porque a gente conseguiu aprovar a proposta de manter o recurso em Poços de Caldas. Vale lembrar que foi um trabalho árduo do pessoal da APAE, das famílias, porque levar a proposta para Belo Horizonte e conseguir aprovar lá também vai ser uma missão difícil. Então a gente tem uma missão de levar isso para o governo federal, mostrar que não é bem assim que funciona, né? Que precisa de uma discussão maior para saber o posicionamento dessa família, né? Como que a pessoa com uma deficiência grave, né, com um balão de oxigênio, como que ela vai conseguir se manter com essa inclusão radical, né? Então a APAE hoje ela não fecha, né? Tanto que os projetos da APAE é maior, né? A gente tem projetos de educação profissional. Então, o que acontece é esse recurso. Perfeito. Agora, quando a gente fala dessas questões todas que envolvem o preparo da sociedade, existem leis hoje que garantem o emprego, né, dos deficientes nas empresas. Como é que está essa situação localmente, vamos dizer assim, Rosa? Qual que é a dificuldade? Porque eu já notei, assim, já conversei com alguns empresários, que eles até querem e necessitam, até porque é lei, de atender a essa questão legal, mas não conseguem. Como é que é essa situação em Poços? Olha, essa questão da colocação do deficiente no mercado de trabalho é uma discussão, vamos dizer assim, apesar da lei, né, é uma discussão que está tomando corpo e força, né? Uhum. Não só pela obrigatoriedade, mas assim, é importante que a empresa, o empresário, né, abrace a causa no sentido de realmente acolher o deficiente dentro da sua empresa, possibilitar, né, que essa pessoa evolua, que se promova, né, e não só colocar dentro da sua empresa para cumprir a lei, né. Mas aqui em Poços de Caldas nós temos assim eu acho que existe vamos dizer assim, acolhimento, né, muito bom, né. A própria instituição também prepara a pessoa que assiste dentro da sua entidade para que ele vá para o mercado de trabalho. E ele faz essa transição, prepara para que ele esteja no mercado, né? Uhum. Então, quando a empresa oferece possibilidade, os técnicos da entidade vão até a empresa, vai conhecer, vai ver o espaço, né? Entendi. Leva a pessoa e faz o acolhimento inicial, né, com os próprios funcionários da empresa. Então o Comped também atua nessa recepção, junto com a empresa, se for possível? Desde que o Comped tenha conhecimento e que precise de alguma, né, intervenção, alguma orientação, nós podemos fazer. Mas nós sabemos que as nossas entidades fazem esse trabalho. Entendi. Né? A PAI faz, a DEFIP faz, a DV faz, né? A Tarso faz. Então, na verdade, as nossas entidades, elas estão bem preparadas nesse nível, né?
Então, eu acho Agora, que... quando o empresário não cumpre essa legislação, o que acontece com ele? Porque às vezes muitos empresários não sei nem se sabem. Como é que é a lei exatamente disso? Qual a porcentagem com relação ao número de funcionários? Como é que é isso, Rosa? Na verdade, assim, muitas vezes o que nós ouvimos falar do empresariado, quando não consegue cumprir, né, não incluir o deficiente, fala, não, porque precisa de melhor qualificação. Né? Então, às vezes, ou seja, nós ouvimos... melhor qualificação por parte do deficiente? Isso, né? Então, às vezes, acontece de não preencher vaga por essa questão, né? Então, as empresas... também... Mas aí que está essa situação. Por exemplo, é a mesma situação que a gente talvez esteja conversando em relação às leis, né? As leis existem, elas têm que ser cumpridas, mas é um pouco complicado, porque às vezes o empresário até tem essa boa receptividade a atender uma lei como essa, e é importante que ele vá além da lei, como você mesmo disse, para receber de uma maneira humanitária, vamos chamar assim, né? E o cidadão na sua empresa. Mas, na verdade, o empresário ele não tem, às vezes, as condições para receber esse deficiente, porque ele não tem gente preparada para isso dentro da empresa. Então, às vezes, ele precisa criar uma estrutura paralela para tentar atender uma demanda de governo, né? Então, é uma coisa um pouco difícil de equalizar, Sim. né? Então, por isso que a gente fala que o Comped trabalha e luta pela acessibilidade, né, do deficiente. Acessibilidade, a gente fala, não é só de ir e vir, né? Acesso à educação, à formação profissional, sim, ter equipamento adequado para que ele se profissionalize, né? Não, então, no sentido de inclusão, é todo esse processo, trabalho, né? Não é só acesso. Você acha que a gente ainda está engatinhando, João? Você que trabalha com essa questão da deficiência mais mental, intelectual, a gente ainda está engatinhando ainda em relação a esses problemas de receptividade, de acessibilidade ao deficiente, o Brasil? William, na questão de acessibilidade, sim, né? A gente vê pela nossa realidade hoje de Poços de Caldas, a gente tem evoluído bastante, mas ainda tem muito que melhorar, né? A atuação do Conselho hoje é uma atuação participante, né, de fiscalizar. Então a gente já propôs audiências públicas e pela própria legislação nacional hoje, né, o Brasil foi ratificado a Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência com proposta de emenda constitucional. Então, o direito da pessoa com deficiência ele está garantido, né? Isso é legislação, é Constituição. Mas como no Brasil a gente sabe que é difícil colocar as leis em prática, a nossa atuação a gente está tentando fazer em Poços. Entendi. Né? Hoje o mercado, a gente trabalha, posso falar da experiência da PAI, da educação profissional, a gente tem aproximadamente 100 pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho. É um trabalho difícil de ser feito, porque tem a parte da família, né, às vezes de não conseguir colocar esse filho, a capacidade que ele pode fazer, né? E ele pode fazer, basta ser trabalhado. Claro. Né? Mesma coisa na empresa. Tem pessoa com deficiência intelectual hoje que está em multinacional em Poços de Caldas, né, que tem um trabalho, né, que é hoje excepcional dentro da empresa, porque ele consegue mostrar o lado humano, né? Ele tem um tempo maior para raciocinar. Isso é uma outra questão muito importante que eu vejo, né? Quando você inclui um deficiente dentro da sua empresa, é quase que natural que a sua empresa se humanize mais, não é isso? A gente às vezes reclama de tantas coisas, mas quando você está numa empresa onde existem as pessoas que estão deficientes lutando pelo seu espaço, pelo seu trabalho, né, pelo seu desempenho profissional, há uma onda, né, que acaba atingindo todos daquela seção ou todos da empresa, né? Isso é muito bonito, né? Essa humanização. Porque às vezes tem tanta sobrecarga, né, de trabalho, de cumprir metas, que chega uma pessoa com deficiência que ele não consegue associar que ele tem que cumprir metas. Automaticamente ele faz isso, né? Então é uma lição de vida para quem está recebendo. Sem dúvida. Né? E mostrar que ele pode fazer. Você sabe que uma vez eu estava lendo a biografia do Henry Ford, né, o criador da Ford, e quando o Henry Ford montou o seu processo de produção industrial, não é, do veículo, no caso o Ford 1929, ele já colocou dentro do processo de produção, naquela oportunidade, todas as questões ligadas ao processo industrial de produção, de fabricação do carro, dentro de processo de acessibilidade, ou seja, essa função aqui pode ser exercida por uma pessoa cega, essa função aqui pode ser exercida por um surdo, enfim, olha isso lá atrás, né?
um industrial já preocupado nessa receptividade, né? E tantos anos se passaram e às vezes a gente perde essas noções, não é isso? É muito interessante. Agora, vocês comemoraram a data, só para a gente falar desses eventos aí, que acho que em todo o Brasil, com relação ao Dia Nacional de Luta das Pessoas Deficientes. Como é que foi, não é nem a comemoração, a gente fala comemoração, mas o termo não é bem esse, não é bem o exato, né? Como é que foi esse dia de conscientização, vamos chamar assim, da luta das pessoas deficientes? Foi uma semana muito produtiva, né, João? Foi assim, nós conseguimos realizar todo o trabalho, né? Com, vamos dizer assim, generosa participação do pessoal do shopping, né, que nos cedeu o espaço. Então foi lá no shopping, o dia que vocês, esse dia de conscientização foi lá no shopping? Isso. Nós fizemos a primeira divulgação no dia 18 na rua, para chamar a atenção da população de que a partir do dia 20 até dia 22 teríamos atividades dentro do shopping, né? E foi assim, muito bom. Teve uma divulgação muito boa, a participação da comunidade foi muito boa e assim, a nossa proposta foi, nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, que primeiro que foi de dar visibilidade a respeito do CONPED, né? E também para chamar a atenção que existe essa semana, né, de luta pelos direitos da pessoa com deficiência e mostrar também a força unida de todas as entidades, né? Nós conseguimos divulgar qual que é a proposta de cada entidade e a entidade trouxe todo um trabalho, tanto artístico, cultural, né, produção terapêutica e que isso também poderia fazer uma geração de renda, né? Então foi feito dentro do shopping várias atividades para mostrar também que a pessoa com deficiência não é ineficiente, muito pelo contrário, é uma pessoa com possibilidade, né, que tem todo o potencial de evolução, de progredir, de aprender dentro do tempo dela, da forma dela e ser feliz da mesma forma, né, com a própria deficiência. E foi um trabalho muito bom. O governo federal tem um programa atual, que é o programa Viver Sem Limite. Não sei se é do conhecimento de vocês, claro, mas como é que nós estamos, o município, em relação a esse programa Viver Sem Limite? Como é que porque é um programa que parece que está ampliando um pouco esses direitos dos deficientes, não é isso? Isso. Você tem conhecimento desse programa? Como é que está essa junção aqui com o Poços de Caldas? Você sabe de alguma coisa, Ju? O plano Viver Sem Limite foi uma meta do governo federal, né? O governo Dilma criou essa meta, então ele está disseminando para todo o Brasil. Né? Então, hoje na nossa região... Aquela 4 lá que você falou, está dentro do Viver Sem Limite? Não. Essa é do Plano Nacional de Educação, esse é o Plano Viver Sem Limites. Perfeito. Mas hoje a gente foi na Conferência, né, Nacional da Pessoa com Deficiência, eu e a Rosa, a gente teve a oportunidade de conhecer a realidade de cada região do Brasil. Né? Então, o Plano Viver Sem Limites, ele vai direcionar a política pública para a pessoa com deficiência onde está uma área com um vazio existencial, né? O caso Norte e Nordeste. Né? Hoje, em Poços de Caldas, a gente tem as entidades que prestam a assistência para cada especificidade de uma deficiência. Tem estado do Nordeste que não tem uma entidade que presta um trabalho especializado. Então, esse plano direciona essas metas de esporte, de saúde, de educação, de lazer para a pessoa com deficiência. Né? Então, é um projeto novo, pioneiro. Então está chegando, né, aos poucos no nosso município. Muito bem, eu vou fechar esse bloco, já que você falou do nosso município. A gente anda por Poços de Caldas aí, eu falei das calçadas esburacadas, falei de alguns prédios, talvez públicos e prédios também da iniciativa privada. Quer dizer, nós ainda talvez não tenhamos ainda uma cidade totalmente acessível. Eu queria saber também o que o CONPED pensa a respeito disso. E você não sai daí, participe do programa jornalismo@tvpox.com.br ou pelo nosso telefone 37216955. Até já.